escreveu Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler aqui os primeiros versículos, que diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se juntavam, subiu a encosta de um monte e ali assentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Esses dois primeiros versículos, a gente começa a observar aqui, e eu notei e gostaria de falar com vocês sobre os três primeiros verbos que aparecem aqui nesses versículos, que diz que Jesus ele viu. Então o verbo ver, depois também o verbo subir, né? Que Jesus subiu ao monte. Outro verbo também que me chamou a atenção é o verbo ensinar, que Jesus viu a multidão e começou a ensiná-los. E então nós vemos uma ação de Jesus. Jesus ele olha, ele não é aquele que anda e não percebe as coisas. O primeiro verbo nos diz respeito de que Jesus ele percebe, ele nota. Jesus viu as multidões e ele viu que as multidões se ajuntavam. Então, é como se agora, por exemplo, eu estou vendo aqui vocês, e vocês para mim é uma multidão de irmãos. E esse verbo indica que Jesus ele viu aquela multidão, mas aquela multidão ela tinha uma ação. Ela se ajuntava, cada vez mais ela se ajuntava. Então era mais e mais pessoas que vinham até Jesus. E aí Jesus ele vendo aquela situação, aquele cenário, Jesus então ele toma uma atitude. Ele subiu a encosta de um monte e ali ele se assentou. E o versículo diz que Jesus e seus discípulos eles se reuniram ao redor de Jesus e ele começou a ensiná-los. Bom, então nós precisamos entender aqui esse cenário. Existia uma multidão. Que multidão que era essa? Para entender um pouco a respeito dessa multidão, nós precisamos voltar aqui ao capítulo 4, a partir do versículo 12, que diz assim: quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo que foi dito por meio do profeta Isaías. Bom, então o profeta Isaías ele já tinha profetizado isso que aconteceu com Jesus, essa mudança de Jesus. E o que o profeta Isaías ele profetizou? O profeta Isaías ele disse que na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde viviam tantos gentios, o povo que vivia na escuridão. Portanto, o povo que vivia numa situação espiritual muito complexa. Um povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lançava a sua sombra, uma luz brilhou. Então, na profecia de Isaías, ele descreve essa região onde Jesus ele voltou depois da prisão de João Batista. Então Jesus ele foi para ali, ele se habitou ali naquela região e ali ele começou o seu ministério. Ele começou a falar com as pessoas e essa multidão de pessoas, elas enxergavam em Jesus um diferencial. E aí a gente vai ver a partir do versículo 17, por exemplo, que Jesus ele começou a anunciar a sua mensagem. E qual que era a mensagem de Jesus? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa era a mensagem que Jesus anunciava às pessoas. Mais adiante, no versículo 18 do mesmo capítulo 4, a gente vai ver que Jesus ele viu dois irmãos. Ele viu a Pedro e a André. E ele chamou esses dois irmãos para segui-lo.
E eles, deixando para trás as suas redes, seguiram Jesus. Mais adiante, no versículo 21, nós vamos ver também outros dois irmãos, o Tiago e o João. Jesus viu esses dois irmãos que estavam trabalhando junto com seu pai, Zebedeu, e ele chamou também esses dois irmãos e disse a eles: venham comigo. E eles prontamente deixaram o seu pai, os barcos, e seguiram a Jesus. No versículo 23, a gente observa que Jesus ele viajou por todas as regiões da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. Então Jesus ele começou ali o ministério dele. Ele chamou uma dupla de irmãos, depois ele chamou outra dupla de irmãos, e eles começaram ali com pelo menos, que é o que descreve aqui essa passagem, pelo menos 4 discípulos. E Jesus começou então a anunciar nas sinagogas, né, a dizer sobre as boas novas do reino, trazer essa boa notícia. E o fato de que as pessoas começavam ali a ouvir a Jesus, elas foram se aglomerando, acumulando pessoas e começaram a seguir Jesus, e era inevitável Jesus olhar para essas pessoas e exercer o seu poder de cura. Era inevitável, porque Jesus ele olhava para as pessoas e sentia a necessidade das pessoas, ele via a mazela das pessoas. Por outras vezes, quando nós conversamos aqui, nós já falamos disso, a respeito daquele leproso, por exemplo, né, que sofria com a sua lepra, e ele rompe a multidão e ele consegue chegar até Jesus, e Jesus, ele olha para Jesus esperando ali uma palavra que talvez poderia denunciá-lo, mas ele olha para Jesus e Jesus não faz assim. Jesus se compadece daquela situação daquele homem, e não somente se compadece daquela situação, mas Jesus faz aquilo que ninguém faria antes. Jesus toca nele, e com aquele toque Jesus cura ele de algo até a mais do que a sua lepra. Jesus cura ele da sua falta de sociabilidade, talvez, da sua falta de inclusão na sociedade, da sua rejeição. Jesus cura aquela pessoa. Então, quando Jesus ele ensinava nas sinagogas e anunciava as boas notícias, era comum que as pessoas que o ouviam, que o assistiam, essas pessoas se achegavam, e ali, naquela época, eles não tinham um SUS, né? Então, assim, até hoje também a gente vê muitas pessoas enfermas e doentes, mas naquela época, nos dias de Jesus, eu acredito que as enfermidades elas eram muito mais evidentes do que nos nossos dias, porque qualquer tipo de enfermidade, por mais simples que fosse, se tornava algo muito complicado. Então, no meio dessa multidão existiam pessoas enfermas, e Jesus, no seu ministério, além de ensinar as pessoas e de transmitir a essas pessoas as boas novas, Jesus ele exercia também essa situação de cura, né, de trazer essas pessoas, de retirar essas pessoas da sua situação de mazela, né? Bom, então, quando a gente observa no versículo 24 do mesmo capítulo 4, nós vamos ver aqui que as notícias a respeito de Jesus, elas se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos. Aí virou festa, né, irmãos? Porque o povo viu que em Jesus eles conseguiriam sanar as suas dificuldades. Então aí o povo começou a falar: não, agora a gente achou o nosso plano de saúde. E eles começaram a trazer todos a Jesus. Então, qualquer que fosse a enfermidade, olha só o tanto que Jesus era capaz. Falar era parece que é tão estranho, né? Jesus é capaz, né? Esse verbo não pode ser mudado. Olha como Jesus é capaz. E aí diz aqui que qualquer que fosse a enfermidade ou dor, qualquer,
Dor de dente, Juliana? Qualquer, dor de cabeça, qualquer. Jesus era capaz, ele é capaz. E aí as pessoas traziam essas pessoas a Jesus. E aí diz o texto aqui, ó, qualquer que fosse a enfermidade ou dor que estivesse possuído ou estivessem possuídos por demônios, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Então, olha que bênção, né? Privilégio, né, pastor? Viver com Jesus, qualquer que fosse a doença, a enfermidade, Jesus os curava. E aí o versículo 25, ele já vai dar ele vai mostrar exatamente esse cenário que nós estávamos questionando aqui, quem é essa multidão. Então grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia, da região a leste do Rio Jordão. Então essas são as pessoas que compunham essa grande multidão que seguia Jesus e que a cada vez mais se achegava, porque Jesus ele viu e aquela multidão ela ia se ajuntando, ela se ajuntava cada vez mais. E é interessante que Jesus ele tem uma atitude, um outro verbo, o verbo de ação, de subir. E aí Jesus fala aqui no versículo que Jesus ele subiu à encosta de um monte e ali se assentou-se. O pastor Alan, se eu não me engano, falou isso. E o mestre, né, ele tinha uma maneira apropriada de se assentar e quando ele ia transmitir um ensinamento muito peculiar, muito importante, o mestre se assentava e em torno do mestre se assentavam os seus discípulos. E foi o que aconteceu aqui. E a figura do monte é muito interessante, porque talvez Jesus usasse o monte, não sei se um monte muito alto ou se um monte muito baixo, não sei, as escrituras não dizem, e isso pouco importa. O importante é que era um monte e que, portanto, tinha até uma encosta que Jesus precisou subir, né? E é interessante essa figura do monte porque, estrategicamente, eu estou aqui em cima de um púlpito, é púlpito, né, pastor? Eu estou aqui e não é de propósito, não é por acaso, né? Então, assim, é a intenção de elevar uma pessoa, não que eu seja melhor do que ninguém, misericórdia, mas é a intenção de elevar uma pessoa para que essa pessoa fique fácil de ser observada, né? De que aqui, por mais que a gente use o microfone, mas a intenção é que aquela pessoa ela fosse observada e fosse ouvida com mais facilidade. Então Jesus ele sobe a um monte para ensinar as pessoas. E aí é muito interessante quando a gente vai pegar essa figura do monte, esse cenário. Esse cenário ele é muito mais do que apenas uma identificação geográfica, né? O monte ele é muito mais do que isso. A gente vai se lembrar, por exemplo, que as principais nos principais momentos em que Deus ele falou com o seu povo, ele chamou ali os seus representantes em um monte. Então nós vamos nos lembrar, por exemplo, do Monte Moriá, né? Onde o patriarca Abraão ele subiu com seu filho Isaque, por exemplo, e nessa subida ele estava ali com seu filho e eles levaram ali todo aquele arsenal para montar um altar e em obediência a Deus ele subiu aquele monte com seu filho. E vocês se lembram dessa passagem onde o Abraão chega ali, ele prepara o altar junto com o teu filho fica na dúvida, perguntando, mas
E o cordeiro? Eu estou vendo tudo aqui, tá os galhos, tá a lenha, tem o cutelo, tá tudo aqui, mas e o cordeiro? E a resposta, né, aquela resposta marcante, que provavelmente está no teu coração, né, Deus proverá. Então, Abraão ele está naquela situação com o teu filho, em obediência a uma palavra que ele tinha ouvido. E ele está ali agora no Monte Moriá. Deus indicou para ele o lugar. Falou, vai para a terra de Moriá e lá você vai subir a um monte que eu vou te mandar. E ali você faça o sacrifício. E ele estava ali em obediência. E aí o Abraão ele amarra ali o teu filho, o Isaac. Tá vendo, Isaac? Teu xará. Então ele amarra o Isaac e coloca, desculpa, não é Isaac, é Isaías, desculpa. Então ele amarra ali o teu filho Isaac e coloca o teu filho ali sobre o altar. Pastor Alain. Eu gosto demais, pastor, do pastor Alain. O pastor Alain tem uma facilidade, né? Ele tem uma facilidade de mostrar um sorriso. Oh, glória a Deus. Então ele coloca o teu filho Isaac ali, e quando ele está para executar aquela ordem que Deus tinha dado a ele, o anjo do Senhor diz, o anjo do Senhor fala com ele. E ele ali, então, ele está em um monte e ele para com aquele processo. Então ali fica muito claro de que a obediência de Abraão, ela era sem limites. Ela era uma obediência, não tinha limites, ao ponto de doar o teu próprio filho. E foi um filho difícil de conseguir. Os irmãos se lembram da história. Sua esposa estéril, né, esperando tanto tempo. E é interessante que, naquela mesma ocasião, assim como a fé de Abraão respondeu de que Deus iria prover o cordeiro, Deus realmente aprove ali o cordeiro. E o cordeiro agora está diante deles e eles estão agora com o sacrifício para fazer, e ali depois daquele sacrifício ainda Deus fala com ele. O anjo do Senhor ainda fala com Moisés, com Abraão. E o anjo do Senhor ele faz uma aliança com Abraão. Então veja que momento importante da história dos hebreus, dos judeus. E esse momento ele aconteceu num monte Moriá. Se a gente voltar um pouquinho também no Velho Testamento, a gente vai se lembrar de Moisés. Moisés foi criado no Egito, toda aquela situação que a gente já se lembra. Ele, dado momento, ele viu uma situação ali onde ele viu uma agressão que ele achou injusta de alguém que ele sabia que era da linhagem dele, era do povo dele, e ele comete ali um assassinato, foge, arruma um sogro, o sogro explora ele, e ele está cuidando ali do rebanho do seu sogro, e ele vai para um monte. E ali naquele monte ele vê algo anormal, uma sarça que ardia e não se consumia. E ali o Senhor fala com Moisés. Uma das passagens mais importantes da Bíblia. O Senhor falou com Moisés em um monte. E falou para que Moisés, que precisaria dele para que o povo fosse liberto das mãos de Faraó. Todos provavelmente conhecem a história. Moisés vai, junto com Arão também, e acontece todo aquele processo de libertação do povo, assim como Deus tinha falado com ele que ia fazer, Deus fez. Num próximo momento, no mesmo Monte Sinai,
Moisés estava ali e Deus fala com ele. Êxodo capítulo 19, nós vamos ver ali as orientações de Deus, os ensinamentos de Deus para Moisés e o povo. Êxodo capítulo 20, nós vamos ver as leis, os 10 mandamentos, como nós conhecemos. Então, essa figura do monte, talvez tivesse ali uma estratégia de comunicação, talvez tivesse. Mas essa figura do monte também traz consigo uma memória daquilo que acontecia com o povo, de quando Deus falava com o povo, das instruções que Deus falava com o povo. Portanto, o monte, ele sugere a ideia de que Deus iria mais uma vez se comunicar com o seu povo. Estava ali o Emanuel, Deus conosco, num monte, para comunicar os seus ensinamentos com as pessoas. Então é muito interessante, irmãos, quando a gente observa esses versículos. Às vezes a gente lê assim e às vezes passa batido, né? Mas cada palavra, suas colocações, cada texto, tem uma profundidade que a gente vai olhando e vai descobrindo, né? É muito interessante. Então Jesus, ele está ali, ele se assenta, os seus discípulos se assentam ao redor, e aí o texto diz que Jesus, ele começou a ensiná-los. Só se ensina quem precisa aprender, né? Alguém que tem falta de uma habilidade, de um conhecimento. E é interessante que Jesus, ele vai ensinar essas pessoas, porque, como eu falei aqui, eu tive a oportunidade de falar da outra vez, as leis cerimoniais, as leis que existiam ali, elas, muitas vezes, elas já estavam sendo assim, deturpadas, colocadas de uma forma que oprimia as pessoas ao invés de libertar as pessoas. As leis de lavar os utensílios, os copos, de lavar as mãos, essas coisas estavam oprimindo as pessoas. E aí Jesus, quando ele olha para aquela situação, ele vê que eles não estavam entendendo e que eles precisavam então ser ensinados. E Jesus, como um mestre, agora Jesus se assenta para ensinar. E aí a gente passa para o versículo. Som. Tô brincando, mas perdeu a voz. Oi, som. Voltou. Irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Se fosse a Juliana, ela estava vermelhinha. Mas eu não tenho dificuldade, sabe por quê? Porque eu estou entre família. Eu não tenho dificuldade com isso. Sabe, às vezes a gente olha assim, a gente vê, né? A gente passa algumas situações, né, pastor? Mas eu não tenho dificuldade não. Vixe, graças a Deus, irmãos. Estou em família, então é tranquilo. E aí nós vamos observar aqui o versículo 3, que diz assim, olha, Jesus, ele começa a ensinar sobre as bem-aventuranças. O termo grego para bem-aventurados é makarios. É um termo grego que traduzido significa bem-aventurados ou felizes. E aí nós vamos ver aqui em Mateus no capítulo 3, Mateus no capítulo 5, versículo 3, Jesus dizendo assim, olha, felizes, nessa tradução da NVT, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Bom, essa declaração é uma declaração singela, onde a simplicidade da frase, uma frase tão simples, né?
Felizes os pobres de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Então, nós vemos essa declaração singela, onde a simplicidade dessa frase, ela não tira a profundidade de seu ensinamento. Nós vamos ver que nesse versículo, nesse pequeno versículo, Jesus ele estava falando muito mais de uma condição espiritual do que uma condição socioeconômica. Às vezes é comum quando a gente vai ver aqui essa palavra, né, pobreza ou pobre, e talvez a gente vai associar essa palavra a um estado econômico financeiro. Mas se a gente for analisar o que Jesus ele queria transmitir aqui nesse ensinamento, a gente vai ver que é muito mais profundo do que isso, né? De que ele estava tratando de uma condição espiritual. Então a gente vai ver que o pobre de espírito, ele é aquele que vive na exclusiva e total dependência de Deus. É totalmente despojado de tudo, menos de Deus. Então o pobre de espírito, ele é despojado de todas essas coisas. Ele não tem a necessidade de possuir ou de ter um status, alguma coisa do tipo, sabe? Mas de algo que ele não se desprende de maneira nenhuma é da sua convicção em Deus. São felizes não por não possuírem nada, e sim por confiarem em Deus. Pobre de espírito é aquele que fixa em Deus o alvo de seu socorro. Esse é o pobre de espírito. É aquele que, independente de qual que seja a circunstância, ele sabe onde está o alvo do seu socorro. Está em Deus. O pobre de espírito, ele pode ser eventualmente uma pessoa financeiramente rica. Mas a confiança, né, cuja confiança está em Deus e não nas suas riquezas que possui. Porque como nós falamos aqui no início, o pobre de espírito, quando Jesus está tratando aqui do pobre de espírito, ele está tratando de uma condição espiritual, de uma situação que está para além daquilo que a pessoa possui. Então isso significa dizer que a pessoa, ela pode ser rica, pode ter as suas posses, mas a sua confiança não está nas riquezas, ela sabe em quem ela crê. E também o pobre de espírito, né, nós vamos ver que ele pode ser uma pessoa pobre, até porque a Bíblia também ela condena um certo tipo de pobreza. Lembra que a Bíblia diz que o preguiçoso ele precisa ir ter com a formiga? Então a Bíblia ela condena o preguiçoso, aquele que não labora, aquele que não produz, porque uma das situações da condição humana é que do suor do nosso rosto nós comeríamos todos os dias da nossa vida. Então o esforço, essa situação de ter que levantar e se colocar ali à disposição de fazer algo, de lavrar a terra, de produzir algo, isso é inerente ao ser humano. O pecado fez isso com a gente. Agora a gente precisa trabalhar. Mas tem pessoas que não querem trabalhar. E a Bíblia ela exorta, né, o preguiçoso. Olhar para a formiga. A formiga ela tem o seu ciclo ali, ela trabalha, não para, não cessa. Então nós vemos que o rico ele é capaz de ser um pobre de espírito, mas nós também vemos que o pobre ele precisa se esforçar. Ele não adianta estar na condição
visual e financeira de alguém pobre, mas ele precisa trabalhar também. Nós não estamos falando disso, nós não estamos falando da classificação econômica dessa pessoa. Só que quando a gente fala do rico como uma pessoa que pode ser enquadrada nessa situação, que coloca toda a sua confiança em Deus, que sabe que a riqueza é passageira, vai ficar aqui, que não deposita a sua confiança nessas coisas, né? Que a traça corrói, que o ladrão rouba, né? Quando nós vemos uma pessoa com esse perfil, que é mais abastada, o desafio é um pouco maior. Porque, embora nós não estejamos falando aqui de uma condição financeira, mas essas pessoas que têm uma condição melhor, elas têm um desafio maior. Até porque nós vamos ver Jesus falando em Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Jesus ele vai dizer assim que não se pode servir a dois senhores, né? A Deus e ao dinheiro. Não dá para servir dois senhores. Então, quando Jesus ele fala isso, ele está dizendo assim que existe um senhor de pessoas que se chama dinheiro. Então, uma pessoa mais abastada, ela está mais exposta a esse senhor, ao dinheiro, ao ídolo que Jesus coloca aqui. O dinheiro é um ídolo. Então é muito mais complicado, irmãos. Então o coração de uma pessoa mais abastada, ele precisa estar realmente fixo em Deus. Ele precisa estar completamente em Deus, para que ela não se alinhe com essa situação, para que essa pessoa não venere em algum momento ou em alguma medida esse ídolo, porque o dinheiro é um ídolo. E sabe onde é mais fácil de identificar esse ídolo? Também numa condição material, nos pobres. Principalmente hoje, irmãos, nos nossos dias, na era das redes sociais, é muito fácil de a gente identificar isso e ver essas coisas acontecerem. As pessoas só postam e, de certa forma, a gente às vezes acaba fazendo assim também, né? Porque é meio que natural e às vezes a gente faz meio que involuntário. Mas as pessoas só postam a melhor foto no Instagram. As pessoas só postam os melhores momentos no Instagram. E aí, isso acaba virando um alvo de ostentação. Então nós vivemos a era da ostentação, do desejo, né? Então, da mesma maneira que esse ídolo, esse Deus está muito próximo do rico, e o rico precisa tomar cuidado para que ele não seja afetado por essa condição, esse Deus, esse ídolo, ele está distante do pobre que não tem tanto acesso a ele, mas com esse advento da tecnologia, das redes sociais, as pessoas elas olham e ostentam. Então elas desejam aquele ídolo, elas desejam aquela condição. Então existe uma linha tênue para que um indivíduo ele se torne pobre de espírito. É uma linha muito tênue, é muito complicado para o rico, financeiramente falando, nessa questão, nesse quesito material, e para o pobre também. Certo é que todos nós
independente da classe social, das questões sociais, independente disso, o nosso foco, o nosso olhar tem que estar em Deus. Nós precisamos, assim como nós lemos aqui na quinta-feira, o nosso foco, o nosso objetivo tem que ser olhar para os céus e buscar as coisas que são dos céus, as coisas que estão em Deus. É isso que nós precisamos fazer, independente de classe social. Nós vemos que no Salmo 40, por exemplo, versículo 17, nós vamos encontrar ali uma descrição da situação de Davi, por exemplo. Davi era um rei. Davi, ele era abastado, ele tinha posses, ele tinha condições, tinha influência social. Mas no Salmo 40, versículo 17, Davi, ele se coloca como alguém que necessita de Deus, que ele carece da graça de Deus, ele se coloca ali como um pobre diante de Deus. E assim como Davi, nós precisamos nos portar. Nós precisamos nos colocarmos como pessoas que carecem da graça e da misericórdia de Deus o dia, todos os dias, o tempo todo, em todos os lugares. Bom, então, por fim, o pobre de espírito, ele é herdeiro do reino dos céus. Então, olha que graça, que maravilha que alguém que consegue carregar em si essa condição de pobre de espírito, essa pessoa detém. Ser herdeira do reino dos céus. Porque o versículo diz: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Sendo assim, a profundidade do ensinamento nessa frase dita por Jesus nos leva a entender que os ricos que ouvem essa palavra aconselha que sejam pobres de espírito. Aos pobres que ouvem essa palavra, aconselha-se que sejam pobres de espírito. Então vocês observam que a palavra de Deus, ela iguala as pessoas. Ela coloca as pessoas tudo na mesma situação. Eu costumo pensar que quando Deus ele olha para a terra, ele vê três povos, digamos assim, classificação de povos. Ele vê os judeus, ele vê os gentios e ele vê a igreja. Então, não sei se Deus ele olha e fala: olha, tem os brasileiros, aqui tem os africanos, aqui tem os asiáticos. Eu acho que Deus ele olha para essa situação nossa e ele vê três tipos de povos: os judeus, os gentios, aqueles que ainda carecem da graça e da misericórdia de Deus, e a sua igreja, que deve atuar para que os gentios se voltem a Cristo, para que os judeus reconheçam o Messias. Então é isso que o Senhor vê. E então, quando a gente olha para a palavra de Jesus, para o ensinamento de Jesus, a gente vai observar que existe uma característica de alguém que é feliz. Alguém que Jesus ele ensinou, essa pessoa é feliz. Ela é uma pessoa bem-aventurada. É o pobre de espírito. Esse pobre de espírito, ele não coloca sua confiança nos seus cavalos, nos seus carros, nas suas tropas. Ele coloca sua confiança em Deus. Ele estabelece a sua confiança em Deus. O pobre de espírito, ele tem todas essas características de alguém que, independente da sua situação e condição, ele está sempre olhando e confiando em Deus. E ele é despojado, ele não se importa com as coisas. A única coisa que ele detém é o Senhor. Desse ele não abre mão.
De maneira nenhuma, ele não abre mão. Então, um conselho que poderia deixar é isso: vivam plenamente despojados de tudo, dependendo unicamente e exclusivamente de Deus. Esse é o conselho que eu poderia deixar para os irmãos. Aí nós começaríamos aqui o versículo de número 4, onde Jesus ele vai falar dos bem-aventurados, daqueles que choram, porque eles serão consolados. Eu não sei se eu tenho muito tempo aqui mais, pastor, mas nós vemos uma situação, irmãos. Nós vemos que o ser humano ele é dotado de sensibilidade. Alguns têm algumas sensibilidades difíceis, são frios, calculistas, indiferentes, mas outras pessoas são emotivas, outras pessoas elas são sensíveis à dor do próximo, outras pessoas são sensíveis à dificuldade do próximo. E nós vemos que quando a gente fala dessas pessoas sensíveis, nós vemos um trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas, porque não é qualquer um que sofre a dor daquele que está sofrendo de um terceiro. Não é qualquer um que padece e vê a necessidade daquele que está ao lado. Não é qualquer um. Esses outros, essas pessoas que se padecem, que se comovem, que se colocam na mesma situação, que choram, que ajudam, que auxiliam, essas pessoas, elas são consoladas. Eles choram porque sentem na pele a dor do outro. Eles lamentam e ficam indignados diante da crueldade e da injustiça de tiranos. Irmãos, eu não sei, e não quero aqui, misericórdia, longe de mim, criar algum juízo partidário, mas alguma coisa aconteceu. Me parece que algumas pessoas foram meio que ludibriadas, pelo menos enganadas, a entrar num ônibus dizendo que olha, daqui para lá vocês vão embora. E aí essas pessoas foram presas. E não tem como não sentir a dor dessas pessoas. Não tem como. Num primeiro momento, existia ali crianças, velhos, mulheres passando necessidades. Não tem como se comover com isso. A gente precisa se comover, independente de partido ou qualquer que seja a situação. O certo, irmãos, é certo. O errado tem que ser combatido. Não dá para a gente ficar quieto. No mínimo, nós precisamos orar pelas pessoas. Se existe ou não uma cegueira espiritual da parte dessas pessoas, se foram enganadas ou não, mas são pessoas que estavam ali, tinham um objetivo e sofreram umas consequências que parecem ser acima do normal. Nós precisamos chorar por essas pessoas. Não só essas pessoas, mas quantos outros casos a gente vê de injustiça. A gente vê que não é certo. E aí nós vamos ver que até Jesus ele chorou. Quando ele chegou ali diante da família de Lázaro, Jesus ele chorou ao ver aquela situação. Talvez não seja pela situação da morte de Lázaro, mas ele chorou ao ver que aqueles que estavam ali vivos, eles estavam desesperançosos, mas ele já tinha chegado, a esperança tinha chegado. E ele viu a situação de desesperança na vida daquelas pessoas e talvez aquilo tenha deixado ele triste ao ponto de se comover e chorar. Nós vemos o Pedro. Num dado momento, Jesus foi levado a uma casa e ali acenderam uma fogueira e começaram a julgar Jesus. E aí o Pedro, aquele cara que tinha falado que não ia fazer o que fez. Não, Senhor, eu não vou te negar. Você vai me negar, não vou te negar, Senhor. Ainda que eu seja levado contigo, não vou te negar.
E aí, o Pedro estava ali, as pessoas identificaram ele, uma pessoa identificou, não, você está confundindo. Outra pessoa identificou, não. A terceira identificou e ele, não sou. E aí o galo cantou. E agora ele chorou. Depois que ele caiu em si, que ele viu aquela situação, ele foi em lágrimas. E ele chorou copiosamente. Mas nós vemos que as lágrimas daquele mesmo homem, elas se transformaram depois e ele conseguiu olhar para dentro de si mesmo e entender que ele era uma pessoa que precisava de Jesus, e Jesus chega diante dele, e aquele que negou ele 3 vezes, Jesus pergunta para ele 3 vezes agora se ele amava Jesus. E aí ele responde a Jesus. E agora aquele homem, ele tem as convicções porque ele olhou para dentro de si e ele foi consolado. E Jesus, quando ele sobe aos céus, ele diz, olha, vocês não vão ficar sozinhos não. Vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou deixar com vocês o Consolador. E graças a Deus, irmãos, nós temos o Consolador. E se nós formos olhar lá no Apocalipse, lá na consumação dos séculos, sabe essa história que nós acreditamos, a qual nós vivemos, sabe essa esperança que nós temos de um dia sermos consolados? Aí nós vamos olhar lá para o Apocalipse capítulo 21, se eu não me engano, o versículo 4, que diz que todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. E ali, irmãos, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. E esse Consolador, irmãos, ele já atua no nosso meio. Esse é o Consolador que enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. E felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Graças a Deus por isso. E se Deus nos abençoar, numa próxima oportunidade, nós voltamos e continuamos. E se engasgar, toma uma água, dá um tempo, e Deus abençoe. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos.